CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olha, gente, a TV, segundo os estudos que estão sendo feitos e até divulgados pelo Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, Gilberto já vai dizer o que significa isso tudo, eles estão chamando essa TV do futuro de 3.0 e que pode chegar já à casa de todos nós brasileiros a partir de 2024. O que é essa TV 3.0? O que muda para a TV aberta, sinal digital? Gilberto, bom dia. Já vou começar essa conversa te fazendo essa pergunta que está no ar. Você lembra qual foi a primeira televisão da sua casa? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da CBN. Lembro sim, foi uma TV da marca, acho que era Telefunken, né? Muito antiga, né? De tubo ainda, né? Não tinha TV LCD na época. E era TV colorida, né? Assim, realmente me lembro, assim, era uma caixa de madeira, né? Com os pés de madeira também. Bem antigo mesmo. Mas é isso aí. Fernanda, falando aqui de TV colorida, né? Há 5 décadas, né? Acontecia aqui no Brasil a primeira transmissão de um programa em TV colorida, aqui, exatamente dia 19 de fevereiro de 72, né? Depois dessa data, praticamente um mês depois, as emissoras nacionais começavam a transmitir no padrão que a gente usava pelo menos na TV analógica, que era o PAL-M, né? Era um padrão de TV colorida, né? Nessa questão. E aí, depois, né, em anos depois, em 73, na verdade, começaram as novelas. Mas a história da televisão no Brasil, a gente está falando aqui um pouco de história também, né? Uhum. Começou bem antes disso, né? Começou em 1950, dia 18 de setembro de 1950, a primeira emissora de TV no país, né? A TV Tupi de São Paulo, teve lá o início das suas transmissões, nesse caso aí, né? Com várias programações em preto e branco. Então, é difícil, né, de a gente imaginar que hoje, né, aquela tecnologia que começou lá no começo cheio de fantasmas, que lembra dos fantasmas, né, muitos chuviscos, né, e agora chegaria no patamar que a gente tem hoje, né, e aí falamos de TV analógica, mudamos para TV digital, Full HD, e agora estamos falando da TV, como você comentou, TV 3.0, né? Então, ou seja, o que é essa TV 3.0, que segundo o Fórum Brasileiro, né, de TV Digital, né, o SBTVD, está trabalhando, né, num padrão novo de transmissão de TV aberta. Ou seja, do mesmo jeito que eles trabalharam num padrão da TV digital, né, que a gente tem hoje já espalhado pelos 4 cantos do país. Agora, no caso da TV 3.0, ela vem com uma série de inovações, de melhorias, né? Para começar, a gente vai sair, né, teoricamente, né, pelos estudos, do Full HD, que é o 1920 por 1080, né? Ou seja, 1920 pixels na horizontal por 1080 pixels na vertical, ou seja, tem uma imagem que é de excelente qualidade. Mas na TV 3.0, essa imagem daria um salto de qualidade, trabalharia com o chamado padrão 4K, que em vez de ter 1920 pixels na horizontal, ele passa a ter 3.840 pixels. Né? Então, é um cinema. Exatamente. É uma qualidade assim, excepcional, né? E com 2.160 pixels na vertical, que praticamente dobra, né? Ele dobra a quantidade de pixels na horizontal e vertical, que dá 4 vezes mais do que a gente tem hoje de resolução, né? De detalhes, né? Que a gente pode enxergar na transmissão. Além disso, tem um sistema de som bem melhor, né? E tem a conexão com a internet dessa televisão, desse nova televisão. Então, essa é a questão. O que acontece é que esse padrão, que como você falou, está previsto para começar, né, a funcionar em 2024, vai exigir uma série de investimentos na questão da transmissão, né, das transmissoras, né, das televisões investir em transmissores diferentes, equipamentos diferentes, e também os usuários, né, que vão ter que provavelmente trocar de aparelho, ou pelo menos comprar aquele sintonizador à parte, como a gente tinha, né, para receber esse tipo de sinal. E aí me vem uma pergunta, né, será que a gente está preparado, né, ou seja, daqui a 2 anos, né, 2024, para ter um novo padrão de TV aberta? Será que é isso mesmo? Será que a população vai embarcar nessa? Eu, assim, realmente tenho algumas dúvidas a respeito disso, né? Porque a TV aberta, hoje, ela tem grandes concorrentes, né? Das TVs fechadas, né? Os canais por assinatura, né?
E tem também uma concorrência que é muito, talvez até maior do que as TVs fechadas, que é a parte da internet, né? Ou seja, dos streamings de vídeo na internet, que tem uma diferença que você assiste a programação em qualquer momento, né? A programação que você quer a qualquer momento. Então, assim, não é que os canais de TV vão acabar, não é, eles vão continuar, porque tem a geração de conteúdo, né? Tudo isso é questão, mas talvez a forma de compartilhar esse conteúdo com os seus usuários talvez não seja exatamente um padrão de TV aberta, talvez a internet, né, melhorando o seu alcance, melhorando a taxa de transmissão, né, para mais pessoas, a gente talvez tenha uma televisão que também venha pela internet, né? Então, é uma reflexão aqui, vamos acompanhar, né, como é que isso vai acontecer, né, se o consumidor vai embarcar nessa de transmissão, né, numa TV aberta e ter que comprar um equipamento novo, televisão nova para isso, ou se ele já vai receber o mesmo conteúdo com a mesma qualidade de imagem, mas sem ter a TV aberta, ele vai receber via internet. É uma boa pergunta e uma boa aposta para o futuro, viu, Fernanda? Então, essa TV por internet, imagem por internet, é o streaming? Isso, exatamente. Que aí, assim, as TVs, os canais de TV continuam existindo, continuam tendo sua programação, colocando sua programação ao vivo, né, disponível lá, mas tem a vantagem, né, de eu, como consumidor ou como usuário daquele canal, né, o telespectador daquele canal, eu consigo assistir uma programação pretérita que passou, né, em qualquer momento. Ou seja, então eu vou lá e eu quero assistir aquele programa ou aquele quadro, aquele jornal, nesse momento que eu estou aqui agora. Não vou ter que esperar até o jornal chegar no horário do jornal. Isso é essa questão assíncrona de assistir, né, ao seu conteúdo. Isso é uma coisa que a TV aberta não tem, né? Ou seja, a TV aberta é uma coisa ao vivo, né? E no caso da internet, eu teria essa possibilidade. Então, eu, assim, pessoalmente, imagino que isso vai talvez conquistar a população. A qualidade, eu consigo ter a mesma qualidade de 4K hoje via internet, né? Desde que eu tenha um canal de comunicação de internet bom, né, para isso. Então, não é o problema da TV aberta ou da internet. O que a gente precisa é ter talvez a internet um pouco melhor para que isso seja realmente popular. Entendido. Olha, e quanto deve custar isso? Não tem nem previsão, assim, mas assim, não deve ser muito maior a diferença, não. A gente tem, óbvio, que no começo, como toda tecnologia, os preços começam altos, né? Porque aqueles primeiros equipamentos que têm uma demanda baixa e que têm um volume de vendas baixo, o valor é maior mesmo, mas depois isso vai cair como caiu também. Quem lembra, né? A primeira televisão, pelos que eu me lembre, né, vendendo, televisão de tela plana, vendendo no Brasil, custava mais de R$10.000. Uma televisão, né? E não é dessas grandes, 60 polegadas, não. Uma televisão modesta, né? De tela plana custava mais de R$10.000. Hoje você compra televisões com tamanho bastante bom por R$2.500, R$2.000. Então, ou seja, o preço caiu bastante. Isso vai acontecer também com a tecnologia quando ela começa a ter volume ou escala de venda. Isso. No começo vai ser um pouco mais caro, depois vai cair o preço. Pois é, e aí os nossos ouvintes estão mandando aqui pra gente as suas histórias com as TVs, tá? E eu vou fazer aqui alguns relatos. O Paulo, por exemplo, Paulo Boni está me dizendo o seguinte, olha, a primeira TV na minha casa, ela era ainda em preto e branco. Só ligava na base da chinelada. Tinha que dar umas pancadinhas, sabe? Ele lembra que o pai dando umas batidinhas na lateral, aí ela abria a imagem. Eu lembro que tinha que esquentar. Você lembra que tinha que esquentar? Agora. Tinha que ligar a TV e deixar ela esquentar para a imagem se formar? É porque no começo as televisões eram valvuladas, né? Então as válvulas tinham que esquentar para depois gerar a imagem, receber o sinal da TV. Hoje em dia é tudo transistorizado, tudo com chips, né? Então ligou, está funcionando, né? Mas antigamente é verdade, tinha que esquentar a televisão lá para funcionar. O Alexandro também conta qual foi a primeira TV dele, era preto e branco. Bom dia, Fernanda. Aqui quem fala é o Alex. Eu lembro da minha primeira televisão, foi uma televisão preta e branca, seletor a válvula. Aí ficava as lâmpadas lá dentro da televisão. Era acho que era 18 polegadas, 16 polegadas de seletor. Tenho mais memórias aqui.
O Bruno, ele disse, olha, era uma televisãozinha, pequenininha, modesta, preto e branco, e também era rádio. Eu também lembro disso, você lembra? Lembro também, exatamente. Era um console de madeira, no caso, né, tinha alguns consoles de madeira que era rádio integrado com a televisão, no Isso, mesmo o móvel. Renato Exatamente. também mandou uma foto pra gente, até da primeira TV dele, exatamente nesse consolezinho de madeira. Uhum. Vamos lá, eu tenho mais aqui, olha. Eu tenho o Marcelo. O Marcelo, ele disse que quando ele era criança, eles tinham uma TV de 16 polegadas, preto e branco. Era enorme, viu, para a época. Tinha um controle de girar o canal, que variava do 2 ao 13. Depois Isso, chegou a seletor de TV a canal. cores. Aí ela passou a ser de 20 polegadas. Diz que marcou muito a infância dele, porque ele descobriu que o gorro do Saci no sítio do Pica-Pau era vermelho. Tempos depois, veio o videogame, o pai comprou uma de 14 polegadas, tinha controle remoto, era glória, né, gente? Ter controle remoto, não ter que... Porque eu não sei se era na casa de vocês, mas na minha, as crianças é que mudavam o canal, tinha que levantar para mudar o canal. Sair do sofá e ir lá na televisão trocar o canal. Isso aí. E ele está brincando aqui do Atari, ele se lembra do jogo dele, o videogame era o Atari. A TV que tinha videogame podia até ficar no nosso quarto, era para a gente não atrapalhar o jornal do papai, nem a corrida de Fórmula 1. Já quando era Fórmula 1, ia todo mundo para a sala, era domingo, é claro, né? Exatamente. Reunir todo mundo em volta da televisão para assistir. E as novelas também, né, como eu falei, assim, as novelas também começaram a ser coloridas também, que veio, um sucesso nacional também, e reunir a família toda para assistir lá as novelas, as famosas novelas. Olha, eu tenho tanta participação, eu tenho o Antônio, eu tenho o Gilberto, eu tenho o Josimar, eu tenho o Luiz, o Sebastião. Eu vou fazer o seguinte, Gilberto, vamos juntos para o Repórter CBN, que eu volto com os nossos ouvintes. Combinado? Já estamos de volta, depois desse giro aí com as informações internacionais, né, pela rede CBN, com o nosso quadro CBN a Tecnologia. A gente está falando sobre o futuro da TV aberta. Gilberto, no primeiro bloco, já explicou para a gente o que é essa TV 3.0 que está sendo desenvolvida e que pode chegar ao mercado a partir do ano de 2024. Ela está muito interligada ao que a gente conhece hoje, né, que é a imagem pela internet, pelo streaming. Estou de volta contigo, Gilberto. Está me ouvindo? Isso aí, Fernanda. Estou ouvindo, exatamente. Vamos esperar como é que essa TV 3.0 vai chegar no mercado e como é que vai ser a aceitação dele pelos consumidores, né, também. Isso. E aí nós colocamos enquetes nas redes sociais, Twitter e Instagram. Abrimos também a nossa caixinha aqui de participações no WhatsApp, no 992994297, para as pessoas irem lá na memória. Qual foi a primeira TV que você se lembra da sua casa? Tem histórias ótimas, né? Como eu lembrei aqui do Marcelo, que disse que só descobriu que o chapéu do Saci era vermelho, né? Quando o pai comprou uma TV colorida. A Giovana tá me dizendo, olha, a minha primeira TV, ela era pequenininha e veio do Paraguai. Tá lembrada? Tá, exatamente. Olha, uma coisa que eu me lembrei aqui, como é que ajustava as antenas, lembra? Alguém ficava no telhado, alguém ficava lá embaixo. Não, agora melhorou, agora piorou, agora o canal 2 melhorou, o 4 ficou ruim, aí depois tinha essa tentativa de melhoria da imagem, lembra? Lembro. Tem um ouvinte, inclusive, que ele fala do bombril na antena. Eu vou tentar achar aqui sim. o ouvinte que conta dessa experiência. É o Sebastião. Exatamente. Ele lembra que ele usava até bombril para melhorar o sinal. Aquela antena interna que você colocava em cima da televisão, aquelas duas anteninhas assim, colocava o bombril na ponta para melhorar a imagem. Exatamente. O Davi, ele disse que a primeira TV dele foi em 1986. E ele disse que era a cores Telefunken. Ele comprou num consórcio. Olha só, caramba. Que lembrança, hein? É igual a televisão que eu me lembro, a primeira televisão que eu vi colorida era uma Telefunken também. O Antônio Henrique está conosco na linha. Vamos ver se ele se lembra de qual foi a primeira TV da casa dele. Antônio, bom dia. Bom dia, Fernanda. Você se lembra, Antônio, de qual foi sua primeira TV? Olha, eu me lembro, eu era pequenininho na época, década de 60, não me lembro a marca dela, mas era uma caixa de madeira, tinha um vidro separando a tela da televisão para as crianças não aprontar muito, né?
seletor de canais era de 2 a 13, às vezes saía na mão da gente, a gente botava de volta e voltava a funcionar. E demorava para aparecer mais mesmo. A gente ligava, a gente até via por cima, tinha aquelas luzinhas, as válvulas, né? Ficava acendendo, até ficar brilhando. A criança gostava, né? E uma curiosidade, me lembro que eu morava em Londrina, era a TV Coroado, era a TV Globo, a emissora da Globo, e ela tinha o símbolo da TV Coroado na frente da televisão. Uma pecinha assim, bem bonitinha. Eu não sei se era algum mimo, né, da emissora, que acho que era a única emissora que tinha na época, né? Mas eu me lembro bem disso. E o controle vertical, que era terrível. Às vezes a gente queria ver o desenho e ficava rodando, subindo, descendo aquela linha preta, a gente ficava com muita raiva. É verdade. Ô, Antônio, eu lembro também que ela era profunda, lembra? Para poder caber aquele monte de maquinário dentro? Sim, era uma caixona mesmo. Ela ia lá, quase que encostava na parede, era um móvel mesmo. Isso, e esquentava. Esquentava bem. Não é? Eu também lembro de tudo isso, Antônio. Te agradeço pela sua parte. Lá em Londrina era frio no inverno, né? Era até bom, a gente gostava de assistir a televisão bem pertinho. E aí isso era bom demais, né? Isso aí. Coisa que a gente hoje, cada um tem uma televisão no quarto, vamos embora juntar todo mundo da família de novo na sala. Era o calor humano junto com o calor da televisão a válvula. Isso devia ser muito bom, hein, Antônio? Obrigada, viu? Nada, um abraço pra você. Um abraço. Gilberto, não sei se você conseguiu ouvir o Antônio. Assim, bem lembrado da questão do vertical, de controle vertical, que a imagem ficava rodando, você tinha que ficar mexendo na sintonia fina para poder melhorar. Era uma briga. E nós temos mais ouvintes aqui, olha, o Gerson, ele está falando da TV 8K. Qual é a vantagem de uma 3.0 em 4K? Tem 8K já? Então, existe um outro padrão, né? Não, assim, basicamente está só em experimental, que é chamado de 8K, que é 4 vezes mais resolução do que a 4K, né? A 4K é 4 vezes mais resolução aproximadamente do que a Full HD, e a 8K é 4 vezes mais resolução do que a 4K. Mas, assim, hoje tem algumas transmissões experimentais, algumas gravações experimentais, mas, assim, provavelmente não vai chegar ainda, pelo menos não agora, né, para TV ou produção de TV nessa situação. Hoje, o formato que está se firmando, né, no mercado é realmente o 4K. Tem muitas produções de produtoras de vídeo já fazendo em conteúdos em 4K já. Então, esse é um formato que vai vingar. Olha que legal, a Luzinete, ela está falando o seguinte, ela lembra muito, né, dessa história aqui do Antônio falou, da TV esquentar antes de aparecer a imagem, e ela tem uma tirada ótima, eu acho que daí é que surgiu o nome Tela Quente. Ótimo, né? Boa, muito bom. Olha, quem está conosco também é o nosso comentarista, José Eduardo. Zedu está na linha e ele conta um pouco da experiência dele com a primeira TV em casa. Zedu, conta pra gente, você também era o controle remoto? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Gilberto. Quando eu comecei a escutar o programa e os ouvintes, eu me lembrei que eu era o controle remoto daquela TV preto e branco que tinha lá em casa. E, meus pais davam um comando, né? Liga a TV, desliga a TV, e eu ia lá e ligava e desligava, né? Então eu já fui, entre as profissões que eu já tive, a mais antiga que eu me lembro é de ter controle remoto de TV antiga. E era colorido ou preto e branco, Zedu? Preto e branco. A experiência com cores, eu não sei se vocês vão se lembrar disso, que eu tive, foi que eles vendiam uma espécie de um protetor que tinha várias listras com cores e a gente colocava aquilo na frente da TV e ficava a TV colorida. Exatamente, eu já vi isso também, assim, azul, rosa, verde, um plástico que colocava na frente da TV, eu me lembro disso também. Excelente essa lembrança. Era uma telinha que a gente acoplava na frente do vidro, não era? Isso, exatamente. Aí cada listra ficava de uma cor. Muito bom, Zedu. Obrigada, viu, por ligar pra gente aqui e compartilhar conosco. Tá delicioso o programa aí, tô achando ótimo, tá, viu? Um abraço pra vocês, gente. Um abraço grande pra você.
Mas olha só, Fernanda, de onde a gente partiu da TV e onde está hoje na TV, né? Com Full HD, não tem mais problema de sombra, ruído, não tem fantasma. Então veja a evolução tecnológica, né? E não tem tanto tempo assim, né? Para isso. O Rogério, ele diz o seguinte, que lá na casa dele, as pessoas assistem muito YouTube. Jornal, documentário, tem gosto para tudo, tá? E ele prefere o fato de acessar o conteúdo no momento que ele pode, que é por demanda, né? Exatamente. Esse que é o ponto que eu coloquei em relação à questão você ter que ficar na frente da televisão naquele momento que o programa está acontecendo. E hoje em dia, até com o nosso dia a dia, né, nossos horários, nem sempre é possível você fazer isso. Então, você acessar o conteúdo no momento que você precisa, ou que você está disponível, vamos chamar assim, é um diferencial bastante grande para a atualidade. Tenho mais histórias, Gilberto. O Marcos, ele vai nos contar o seguinte, ó. O pai dele vendeu um terreno para comprar uma TV, é isso, Marcos? Nossa. É isso mesmo. É porque a gente tinha uma televisão preto e branco em casa, daquela que você gerava o botão do canal, era preto e branco. E a gente tinha sonho de ter uma televisão a cores. E nunca conseguia. E como a gente ainda onde a gente morava era grande, meu pai dividiu o terreno e vendeu um pedaço. Aí comprou uma televisão Filkitash na época, Ultravídeo, era uma coisa de louco. A gente não saía da frente da televisão. Minha mãe quase matou ele quando vendeu o terreno para comprar uma televisão. Abriu mão do terreno para ter uma TV. E o que você gostava de assistir na televisão? Na época a gente assistia muito desenho, né? Que a gente era criança, né? Na idade que eu tinha na época, de 8 anos. Né? Então, o que a gente mais assistia era desenho mesmo. Adorei, Marcos, sua história. Obrigada por participar conosco. Valeu. Um abraço. O Marcos assistia desenho. O Idolindo está me contando aqui que ele assistia Água Viva e Chega Mais. Eram as novelas que embalavam a programação da Globo. Na TV dele, chamada Colorado, era preto e branco, Gilberto. Olha só, viu? É interessante, assim, a novela já é uma preferência nacional de muito tempo lá, mas você vê de onde saiu, né? Ou seja, de televisões grandes, com qualidade de imagem, assim, bem sofrível, para o que a gente tem hoje. Realmente uma grande questão. E a questão da internet veio mexer um pouco nisso também, mas bem interessante. Aí, os relatos dos nossos ouvintes aí. Pois é, e o Idolino está em Itarana ouvindo a gente, hein? Muito bom. Bom, eu tenho outra aqui, ó, outro Marcelo, tá me dizendo que a TV dele era Sharp, colorida, 1976 com transistor. Olha. Ele lembra também, na verdade ele está nos lembrando, né, do sistema Palm, que foi exclusivamente do Brasil, imposto pelo regime militar, é isso? Exatamente. Na verdade, o padrão americano era o NTSC, o padrão europeu era o PAL-N, né? E o Brasil aqui escolheu, né, o PAL-M, que é um outro padrão de transmissão a cores aqui no Brasil. Tanto que quem trazia, na época dos videocassetes, né, dos Estados Unidos para o Brasil, tinha que fazer a tal da transcodificação, que era, senão você não conseguia gravar em colorido nos videocassetes, nem reproduzir fitas em colorido. Então, ela vinha no NTSC, que é o padrão americano, e tinha que fazer uma mudança no videocassete para que ele funcionasse colorido aqui no Brasil, no padrão brasileiro. Verdade. O Paulo, ele morava no bairro República, bem próximo da pista do aeroporto antigo. E era só passar um avião que a imagem sumia, tinha interferência. Isso, é o tal do fantasma, que o fantasma nada mais é do que o sinal da TV chegava da transmissão, né? Chegava na TV por dois caminhos diferentes. Normalmente, quando tinha um avião, o sinal refletia na fuselagem do avião. Então, chegavam dois sinais iguais, mas com tempos diferentes. E aí dava aquele atraso na imagem e ficava o tal do fantasma. É exatamente isso lá. O Josimar, a TV dele, a primeira TV foi há 40 anos. Era uma Telefunken preto e branco, 29 polegadas. Era um chuvisco só, por causa da imagem, né, da recepção da antena. Como que a gente melhorou, né, o Gilberto? Hoje é uma tela de cinema dentro de casa, né? Exatamente, você com cores vivas, com qualidade de imagem, sem nenhum tipo de defeito, chuvisco. É muito bom, realmente a gente tem uma excelente qualidade, e aí vamos ver a TV 3.0 se essa qualidade ainda vai aumentar ainda mais.
Olha, tem tantas histórias aqui para contar, já fica a minha gratidão por esse momento da memória. A gente está falando do futuro da televisão no Brasil e lembrando como é que foi a nossa primeira TV dentro de casa. A Emília, meus pais, na época, década de 60, adquiriram uma Philips. Após alguns anos, ele comprou uma tela de acrílico que era azul para dar um colorido na imagem. Olha O só, Ricardo, ele disse que ele adorava, a TV dele era Colorado, e ele assistia Ultraman, Spectraman e Capitão Asa. Olha, mas programas famosos da época, principalmente Capitão Asa, Ultraman, eram muito famosos na época. O Eduardo, ele assistia Gato Félix, dava até tempo antes de ir para aula, tá? Interessante. O Neto também está falando, olha, era um trambolho gigante, esquentava, também da marca Colorado. Gente, eu não lembro dessa marca Colorado. Eu também não. Eu também lembro a Philips, Philco e Telefone, que eram as marcas que eu me lembro da época. Essa eu realmente não me lembro. E tem uma outra aqui, olha, o Marcelo está lembrando de uma lente que se colocava na frente da tela e aí você conseguia projetar a imagem na parede. Na parede, exatamente. Só que você tinha que virar a TV de cabeça para baixo para consertar a imagem. Isso, porque a lente ela ampliava, mas ela invertia a imagem. E aí você tinha que botar a TV de cabeça para baixo para que ela aparecesse na forma correta na parede. Exatamente. Aí tinha que apagar a luz do quarto, porque tinha que aumentar o brilho da televisão e diminuir, né, a luz do quarto para você poder ter a visibilidade. Era o antigo telão, né, como a gente tem hoje, que são bem sofisticados. Olha, o César está em Governador Valadares, nos ouvindo também. Ele já tem um upgrade aqui do outro, que tinha uma telinha só azul. A dele era azul e verde, tá? Era o vidrozinho que ficava na frente da TV de válvula para dar um charme. Tinha uma corzinha a mais, era azul e verde. Isso aí. E o Walter, vamos fechando com o Walter? A Patrícia tem a participação do Walter. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Também tem uma história interessante. Não existia o controle remoto, então o que eu fiz? Assistir filme de noite para não levantar, né, a televisão no quarto, para não levantar, para desligar a televisão. Eu fiz uma extensão e coloquei um interruptor. Aí a cama mesmo deitada, eu ligava e desligava a televisão. Muito interessante que não existia o controle remoto. Um abraço aí, Walter. Obrigada. Como é que ele fez isso? Só ligava e desligava. Exatamente. Só ligava e desligava a televisão lá da cabeceira da cama, lá sem precisar levantar. Ótima história, viu? Pois é, né? Quanta coisa que a gente tem para contar. Como que a tecnologia evolui, né? Eu não tenho nem 4K, já estou falando nessa 3.0. 4K hoje em dia só TV fechada, né, em alguns casos, ou o streaming de vídeo via internet, que ainda tem uma produção até razoável já de 4K, né, mas vamos esperar como é que a televisão de 3.0 vai chegar aqui no mercado. E o Wagner, eu tenho que contar a história do Wagner aqui, olha, ele só assistia televisão na casa da avó, era preto e branco de válvula. Tinha que esperar esquentar também, assim como muitos que passaram aqui hoje contaram. E ele disse, olha, adorei as explicações, Gilberto, porque depois de 50 anos eu descobri então o que era esse fantasma. Que bom. E na casa dele tinha comando de voz na TV. Sabe qual era o comando? O pai. Eu imagino. O pai. Levanta aí, menino, muda o canal 4. Aí ele sentava de novo, daqui a pouco, muda o canal. Esse era o comando de voz. Sofisticado, hein, esse aí. Adorei. Tem Michel também. Olha, em 1950, meu avô comprou uma televisão, RCA. Era importada. O único canal que tinha era a TV Tupi de São Paulo. Ficava muitas vezes, muitas horas, só com uma figurazinha do índio. É isso? Muitas vezes não tinha, a TV não tinha programação para 24 horas, como tem hoje, né? Então, a TV ela funcionava alguns horários durante o dia só, porque assim, era tudo praticamente programa ao vivo, né? Não tinha quase que gravação, e aí não tinha programação para o dia todo. Né? Pois é. Isso mesmo. Olha, adorei, viu? Adorei contar e compartilhar com os nossos ouvintes essas histórias de TV. Né, Gilberto? Gilberto, e futebol, quando chegou cor, aí vocês descobriram a cor dos times?
Exatamente, né? Ou seja, na década de 70, né, que começou a transmissão de futebol colorido, né, no sinal de colorido. É bem interessante. Aí começaram a ver os camisas dos times, né? Ou seja, não precisava ter a narração, né? O narrador explicar que time que estava atacando ou defendendo, era mais complicado, né, para isso, né? Tá. Bom, gente, vocês podem continuar mandando as suas experiências com a TV. Vou continuar registrando todo mundo aqui, mas agora chegou a hora do Viralizou e o fechamento da semana. Viralizou. Conta pra gente, Gilberto. Muito bem, Fernanda. A primeira notícia que me chamou a atenção essa semana foi que um grupo de pesquisadores brasileiros criaram um detector de fake news que usa inteligência artificial. O sistema, ele é alimentado pelas notícias, né? E ele identifica, através de modelos estatísticos e técnicas de aprendizado de máquina, a fazer a identificação de fake news. Basicamente, segundo os estudos até agora desse sistema, ele identificou 96% dos fake news, né, que foram apresentados para ele. Então, ou seja, a taxa de acerto dele foi bastante alta. Vamos aguardar, esperar que realmente o sistema funcione, porque a gente vai precisar disso agora nesse ano de eleição, viu? Isso aí. Outra notícia que me chamou a atenção foi que o Telegram, né, ele já está, segundo uma pesquisa do Panorama Mobile Time aqui brasileiro, em mais de 60% dos celulares brasileiros. Enquanto o WhatsApp ele segue líder, né, praticamente com 99% dos aparelhos brasileiros têm uma instalação do WhatsApp, mas o Telegram foi o que mais cresceu no ano de 2021, saindo de 45% para mais de 60% de instalações, né, nos aparelhos brasileiros, que é uma questão bem interessante aí para isso. E por último, um estudo também da PSafe, que é uma consultoria de segurança brasileira, identificou que 4 em cada 5 brasileiros raramente alteram suas senhas. Olha só, né? Ou seja, pouquíssima gente tem o costume de alterar, pelo menos periodicamente, a sua senha, o que coloca em risco, né, seus perfis de internet, seu e-mail e outros acessos que você faz em portais da internet. Então, é uma pesquisa preocupante, viu? É isso aí. Gilberto, te agradeço pela participação aqui nessa sexta. Conto contigo na próxima quarta. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Foi ótimo, foi muito bom, adorei também. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia e bom feriado, carnaval, para quem vai aí aproveitar um pouco do feriado, viu? Um abraço aí para todos. Um abraço para você.